Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, 28 de abril, todas as terças, de 8 às 9 da noite, temos um encontro mais que marcado pela TV Canção Nova com o programa Pra Ser Feliz. Quero encontrar você, vem acompanhar, vem assistir. Muito bom, tá? Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações. Eu quero rezar por tudo isso. E também compartilha esse vídeo com mais pessoas, manda aí o aviãozinho, manda para todos os seus contatos. Se está no YouTube, copia o link e envia também. João 10, do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo demais esse evangelho, continuação do evangelho de ontem, né? Falando ainda sobre o sermão do bom pastor, né? Esse episódio hoje aconteceu na festa da dedicação do templo, Hanukkah, né? Festa judaica, que era celebrada no inverno em Jerusalém, diante do pórtico de Salomão, né? É uma festa que celebrava a purificação dos judeus, a rededicação do templo após sua profanação ali no templo dos Macabeus, né? Num contexto de memória da fidelidade de Deus, da consagração do templo, Jesus revela que ele é o verdadeiro templo e que a pertença ao povo de Deus não é meramente étnica ou ritual, mas fruto da fé e da escuta do bom pastor. Perguntaram para ele no versículo 24, naquela festa tão importante: Você é o Messias? Se você é, nos diga atentamente, né? E Jesus respondeu, versículo 25, dizendo: Eu já vos disse, e mais do que dizer, as obras que eu estou fazendo, elas estão apontando para mim e para o Pai, que o Pai me enviou e que eu sou o Messias, né? Jesus respondeu a eles: Pelas obras que só Deus pode realizar, vocês verem que Deus está trabalhando em mim. E Jesus diz no versículo 26, vocês não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não estão entendendo. Mas não é porque Jesus os excluiu, não, é porque lhes faltava humildade, lhes faltava abertura. Deus quer que todos se salvem, Jesus quer que todos sejam as suas ovelhas, mas eles se auto-excluíram ali pela sua falta de abertura ao apelo de Deus, ao amor de Deus, à necessidade de conversão, né? Então, veja bem, as minhas ovelhas escutam a minha voz, versículo 27, Jesus disse. Então, existem três verbos que definem o discípulo de Jesus. Ele escuta, Jesus disse aqui, as minhas ovelhas me escutam, eu as conheço, né, o verbo conhecer, essas pessoas que são as minhas ovelhas têm uma relação pessoal comigo e elas me seguem, o que quer dizer obediência amorosa. Então, veja bem, para sermos discípulos de verdade, para sermos das ovelhas de Jesus, nós precisamos dessas três coisas, esses três verbos: escutar, conhecer e seguir. Você precisa escutar Jesus, eu preciso escutar Jesus. Escutar a palavra de Jesus, escutar com atenção. Você está aqui no Evangelho, presta atenção no que Deus está falando pessoalmente para você hoje, porque nessa pregação eu sei que Deus está falando pessoalmente com você. Existem coisas que Ele está tocando no teu coração, que Ele quer mudar na tua vida, que Ele já está fazendo em você aqui agora, né? Então escute, mas além de escutar, a gente precisa ter uma relação pessoal com Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas. É claro que da parte dele, esse conhecer é sempre atual, mas nós precisamos buscar conhecê-lo, buscar ter esse relacionamento diário com ele. Indo à missa, comungando, visitando o Santíssimo, lendo a palavra de Deus, né? E depois seguir. As ovelhas me seguem. É preciso ter uma obediência amorosa, sabe? É preciso ouvir, é preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus e é preciso obedecê-lo. Porque tem gente que até acha bonitinho Jesus, até acha bonitinho o que o padre está falando, até acha bonitinho as frases do padre, mas não obedecem Jesus, não seguem Jesus, tratam como se Jesus fosse mais uma voz na internet. Não, Ele é Deus. Ele não é mais um, né? Ele é Deus. E Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, versículo 28. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Há uma dupla promessa, a vida eterna, né, que é fruto aqui desse segmento, desse relacionamento, desse escutar Jesus, desses três verbos. E também
a segurança inquebrantável, né? Ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Promessa dupla, vida eterna e proteção, né? Meu Pai é maior do que todos, né? Jesus está falando ali que ele se apoia na onipotência do Pai, que é uma comunhão perfeita entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um, né? E comentando esse evangelho, São João Crisóstomo, Santo Agostinho diz: as minhas ovelhas escutam minha voz, disse Jesus. A voz de Cristo é mais do que o som, disse Agostinho, mas é a iluminação interior, é a graça que desperta a fé. Ouvir Jesus é ouvir a sua palavra, ouvir os pregadores, ler a Bíblia, ler o catecismo, sim, mas é também perceber o movimento do Espírito Santo no seu interior. Porque eu sei que a hora que eu estou pregando aqui, agora que eu estou pregando, o Espírito Santo já está iluminando coisas dentro de você, que talvez eu nem pretendi falar isso, mas a luz do Espírito Santo está te iluminando, está te revelando coisas, está te mostrando, é por aqui, não é por aqui. Então, perceber esse movimento da iluminação interior, da graça que vai despertando a fé, né? Perceber que Deus está sempre trabalhando, que o Espírito Santo está sempre dirigindo a gente, descortinando as coisas, né? A palavra Apocalipse, Calipsis, do grego quer dizer revelar, né? Tirar o véu. O Espírito Santo está sempre tirando o véu, nos fazendo entender as coisas de maneira mais profunda a partir de Deus, né? E Santo Agostinho ainda diz: o Senhor promete proteção. Ninguém arrebata as ovelhas da minha mão. Isso se refere à perseverança dos santos, que é sustentada pela força de Deus. Nós vamos perseverar na graça de Deus, mas Ele nos vai sustentar com a sua força também. É a promessa dele, né? Enfim, que nós lutemos, né, para viver isso. O ouvir, o conhecer, o seguir, né, com obediência ao Senhor. Que dê sobre você o seu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero obedecer a Deus. Frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero obedecer a Deus. E, por favor, compartilha o link desse vídeo com mais pessoas, manda para os seus contatos, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma ou duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você na reflexão do Evangelho aqui de hoje. Deus abençoe.